Treino de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre cálculo. O segundo treino da semana é sempre de cálculo. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acho bem importante aí, que é prestar atenção nos recursos do adversário. Porque assim, quando a gente vai calcular variantes, geralmente a gente foca muito nas próprias ideias. Então, de repente você está ali calculando uma posição, aí você vê um tema tático, de repente vê um sacrifício que parece interessante, o sacrifício, aí você vê uma variante ou outra, e aí já fica ali animado ali com aquele sacrifício, faz o sacrifício, mas não presta atenção no que o adversário vai fazer, nos lances candidatos do adversário, nas ideias do adversário. Né? Então, sempre que for calcular, tem que prestar atenção no que o adversário quer fazer também. Então, não dá para fazer um lance sem saber como o adversário vai seguir. Aí, eu vejo que esse é um grande defeito aí na maioria dos jogadores, que o pessoal não presta muita atenção no que o adversário quer fazer, só foca nas próprias ideias. Né? Então, no treino de hoje, o que a gente vai tentar fazer é isso. Sempre que eu parar em algum momento crítico e a gente começar a calcular, vamos tentar prestar bastante atenção nos lances candidatos do adversário. Então, quando for buscar lances candidatos, então tem que buscar primeiro os lances candidatos ativos, né? Então, quando eu falo lance ativo, é lance que cria alguma ameaça. Então, lance que é cheque, lance que troca peça, lance que ameaça mate, lance que ameaça peça. Esse tipo de lance é o primeiro lance que a gente vai calcular, porque é um lance mais forçado, um lance que já cria uma ameaça. Então, quando você estiver calculando uma variante, você só vai parar de calcular quando o seu adversário não tiver lances forçados. Enquanto ele tiver algum lance forçado, algum lance ativo, você tem que calcular aquela possibilidade. Senão pode ser uma surpresa. Né? Você vai entrar numa variante, faz ali um sacrifício, né? Ou então está achando que vai dar certo uma combinação, e aí você pode ter uma surpresa e perder a partida. Né? Então a gente vai ver alguns exemplos aqui de posições onde é preciso prestar atenção nos recursos do adversário. Então, a principal ideia desse treino é tentar desenvolver a habilidade de desconfiar um pouco mais das posições, assim. Então, quando encontrar um tema, uma ideia que parece interessante, tenta buscar um pouco mais, assim. Se achar que é fácil, bater o olho, já descobrir a ideia, tenta buscar um pouco mais também, que pode ter alguma ideia escondida. Né? Então vamos aqui para a primeira posição. Essa primeira posição que a gente vai ver é uma posição de uma partida que foi jogada pelo Piquet de Brancas contra o Peter Leco. Então, essa posição aqui, jogam as pretas. Então, o preto tem que encontrar o arremate, mas é preciso prestar bastante atenção nos recursos das brancas. Né? Então, na partida, o preto acabou errando. O preto fez um lance aqui e perdeu a partida. Né? Então, vamos ficar atento. Né? Então, essa posição aqui jogam as pretas. Quando alguém tiver uma ideia, só mandar mensagem aqui.
E assim, para escolher os candidatos das pretas é a mesma coisa. Prestar atenção nos mais ativos primeiro. Vamos ver algumas ideias aqui então. Pedro deu a ideia de jogar aqui com torre por F4. Torre por F4. Bom, se G por F4 tem torre H1. Aparentemente, o branco não tem nenhum lance ativo, né? Contra a torre F4. Tem que olhar se tem algum cheque, alguma coisa do tipo, mas nada funciona, né? Contra a torre F4. Parece um lance bem simples esse, né? Torre por F4 ganha. Mas na partida, o Piquet ele não fez torre F4. Ele fez aqui dama F3. Que parece ganhador também, o dama F3. Ameaça a torre H1 mate. Aparentemente não tem nenhuma defesa. Só que nessa posição jogam as brancas e ganham. O que fazer agora? É isso aí, né? A ideia que o Pedro deu aqui. Dama por D7. Exclama. E aí forçado o rei por D7. Bispo B5 cheque. Seguido de torre por F3. E aí ganhou o leco, né? A partida. Aí aqui as pretas já abandonaram que vai cair uma peça. Então, é uma combinação assim simples até. Ó, dama D7, bispo B5. Mas por que, que um grande mestre forte como o Piquet, ele deixou passar isso? Porque ele não prestou atenção nos recursos do adversário. Quando a gente está numa posição ganha, acontece isso de relaxar um pouco, né? Achar que qualquer coisa ganha. Mas nesse momento que a partida está ganha, é o momento em que é preciso prestar ainda mais atenção em qualquer possibilidade ativa do adversário, qualquer recurso. Porque quando o adversário está perdido, ele começa a tentar qualquer coisa, né? Ele vai tentar dar algum truque, fazer aquele lance desesperado, aquele ataque desesperado, que é a última tentativa. Então, precisa ficar bem atento, né? Aqui o torre para F4 simples já arrematava. Aí no F3 as pretas perderam a partida. Bom, vamos para outra posição aqui.